6 anos de maioria PS António Costa na gestão autárquica em Lisboa não só não resolveram os problemas da oferta de transportes públicos e da mobilidade na cidade, como os agravaram. Foram 6 anos de inércia de uma Câmara Municipal que, em lugar de pugnar por soluções concretas e pelo respeito pelos utentes, opta por encenações e ações de propaganda sem qualquer resultado palpável. Como se caracterizam então estes 6 anos na cidade relativamente ao transporte público? Foram 6 anos de uma brutal redução de oferta, de circulações, de percursos e de horários, em reestruturações sucessivas, desde a denominada Rede 7 até aos cortes no metro e na Carris, fruto do chamado Plano Estratégico de Transportes. 6 anos de um brutal aumento dos custos para os utentes, com sucessivos aumentos nos tarifários, que atingem já valores proibitivos, o que, conjugado com a redução das comparticipações à terceira idade e aos estudantes, retirou o direito à mobilidade a largos milhares de cidadãos. A degradação crescente da prestação de serviço público, menos comodidade, menos segurança, menos regularidade, menos rapidez, a par do aumento brutal dos preços, e a crescente falta de manutenção dos equipamentos e dos acessos. A tentativa de destruição de empresas públicas de transporte por ação de um Estado que deveria cuidar do serviço público, mas que assume como seu único interesse o lucro privado, seja de especuladores e banqueiros, seja das multinacionais do setor. Enquanto o Governo continuou a transferir despesa do Orçamento de Estado para a dívida das empresas públicas, sem sequer assumir o investimento nas infraestruturas de longa duração, estas empresas, sujeitas a esta suborçamentação, jorravam milhares de milhões de euros para a banca, seja no pagamento de juros, seja por pura especulação, como é o caso dos swaps. Esta política decorreu com total cumplicidade da maioria PS na Câmara Municipal de Lisboa, ou no melhor dos casos, com o seu protesto tíbio, a que nem sequer o afastamento dos elementos a que a Câmara Municipal tem direito nas administrações da Carris e do metro conseguiu dar força. Em lugar de proceder à defesa dos interesses dos utentes e dos trabalhadores destas empresas, defendendo o seu caráter público, a Câmara Municipal de Lisboa preferiu propor-se a assumir a propriedade das empresas de transportes públicos através de uma municipalização que seria sempre a antecâmara da concessão e privatização, passando depois, já mais claramente, de forma significativa, simplesmente a reivindicar o direito a concessionar. No fundo, a Câmara Municipal de Lisboa movimentou-se sempre no sentido de criar na opinião pública as condições para continuar a transferir rendas e propriedade do setor público para o setor privado, degradando o serviço prestado à população. Da mesma forma, a maioria PS na Câmara Municipal de Lisboa desvalorizou sempre o caráter metropolitano intermunicipal da rede de transportes públicos na cidade, o seu caráter estratégico e a importância económica que assume para o país. Em relação ao estacionamento e à circulação rodoviária, também se agravaram os problemas, apesar das múltiplas panaceias amplamente propagandeadas. As restrições à circulação de veículos, ao sabor das diretivas comunitárias de construção automóvel, de tão injustas para os cidadãos com menos posses e cada vez mais privados de transportes públicos eficientes, acabaram por ser completamente ignoradas, mostrando à sociedade que não são medidas casuísticas de cariz classista que resolvem os problemas de mobilidade da cidade. Não é aceitável que se punam os cidadãos com menos posses, impedindo o seu acesso ao centro da cidade em transporte individual, quando nenhuma atitude é tomada para combater a diminuição da quantidade e da qualidade do transporte público. Está ainda por fazer o balanço do impacto do novo sistema de circulação no eixo Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade. Mas quanto mais tempo passa sem que sejam divulgados os valores dos vários indicadores, maior é a percepção de que não só se falharam os objetivos de diminuição efetiva da poluição, como se aumentou o tempo de circulação dos automóveis no Marquês, especialmente na rotunda exterior, verificando-se também o aumento de trânsito em todas as artérias limítrofes. A CDU tem propostas para a cidade na área dos transportes e da mobilidade. Desde logo, a CDU tem um entendimento integrado do sistema de mobilidade na cidade de Lisboa e em toda a área metropolitana. Por essa razão, defende um plano de gestão metropolitano coordenado por uma autoridade metropolitana de transportes que o seja de facto, ou seja,
onde as autarquias tenham um papel determinante e não a autoridade que hoje temos governamentalizada. A CDU defende um serviço de transportes públicos de qualidade, assente na propriedade e gestão públicas das empresas de transporte. A CDU opõe-se a qualquer privatização dos transportes públicos e advoga a nacionalização do que já está privatizado, propondo a gestão de horários, percursos e bilhética através de uma autoridade metropolitana de transportes que o seja de facto, envolvendo as várias autarquias da área metropolitana, os diferentes operadores, num sistema estruturado sobre a intermodalidade, onde o aumento da oferta, a redução de custos para os utentes e a facilidade de acesso convirjam para fazer crescer a mobilidade das populações e reduzir a fatura energética e ambiental. São propostas da CDU para a cidade na área dos transportes e da mobilidade, entre outras, valorizar o serviço público de transportes através de uma melhoria substancial da qualidade, do conforto, da diminuição dos tempos de viagem, do aumento da segurança, da frequência, da capacidade e oferta de transporte e da diminuição do preço dos bilhetes e dos passos. Aumentar a intervenção do caminho de ferro na malha urbana, em perfeita complementaridade com a Carris, o metro e os táxis, com adequados interfaces que permitam uma cadeia de transporte fluida, rápida e eficaz. Acelerar a expansão da rede do metropolitano a novas zonas da cidade, tais como Alcântara e Ajuda, Graça, Sapadores e Campo de Ourique. Intervir junto da Carris para repor o serviço que reduziu e suprimiu quer carreiras completas, quer carreiras à noite e fim de semana. Melhorar o serviço no interior das freguesias e dos bairros, dando também destaque aos elétricos rápidos em caminho reservado. Elaborar um plano de reconstrução de pavimentos, com ações regulares de manutenção da rede viária e do espaço público, eliminando todos os fatores perturbadores de uma circulação eficaz e fluida. Aumentar os corredores bus. Reorganizar e regulamentar as cargas e descargas, remover veículos abandonados nas ruas e alterar as regras de circulação de veículos pesados. Intervir no sentido da resolução dos problemas do setor do táxi, prolongamento dos atuais corredores bus, criação de novas praças, remodelação das atuais. Implementar medidas para o incremento do uso da bicicleta e demais modos ativos de transporte, desde a sensibilização para a sua segurança, importância ao nível do sistema de transportes, até às campanhas para a sua utilização, a construção de ciclovias e espaços pedonais. Melhorar a acessibilidade e a deslocação das pessoas com mobilidade reduzida, quer enquanto peões, quer nos transportes públicos, acesso aos terminais, estações, interfaces e ao próprio meio de transporte, comboio, metro, autocarro, táxi, etc. Devolver o espaço público ao peão, criar mais espaços reservados, devidamente protegidos e incrementar a criação de zonas pedonais. Construir parques de estacionamento públicos para residentes, em várias modalidades, subterrâneos, de superfície e em altura, assim como parques de estacionamento dissuasores na periferia e nas entradas da cidade, gratuitos para os utentes dos transportes públicos e integrados em adequados interfaces dos vários modos de transporte. São algumas das propostas da CDU no capítulo dos transportes e da mobilidade.